Uma das formas de se tentar precificar o Bitcoin é falar, cara, ele é um equivalente ao ouro, então ele vai chegar lá. Nessa história do Bitcoin ter o pai ausente, né, que sumiu lá em 2013, acho que foi a última vez que a gente viu falar de Satoshi. Você tem um palpite de quem é? Cara, eu acho que é um grupo. Na minha tese, que é um grupo e que o Hal Finney é um dos caras que estava nesse grupo. Hoje é um público muito mais heterogêneo, né? Muito mais abrangente. Eu acho que e o investidor de cripto, de uma forma geral, hoje, para mim, é um recorte muito próximo do que é um investidor. Cara, acho que não tem prejuízo nenhum de você ter trocentos ETFs aí de cada altcoin que faça sentido você ter. A diferença pro alocador ali de comprar um determinado ativo, poder operar um determinado ativo na mesma infraestrutura que ele já tá, cara, isso é um salto brutal. Você vê algum risco, né, nessa parte de stablecoin, algo que possa dar errado? Cara, acho que assim, sempre tem, mas eu acho que eles estão sendo cada vez mais mitigados, né? Se você vai recuperar um pouquinho do histórico, eu acho que o principal risco era falar, cara, quem são esses emissores? E o que tem nesse laço? Muito bem, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos aí a mais um Mercúrios Cast. Hoje é um episódio extremamente especial, porque a gente vai falar hoje com uma das pessoas que eu acho que é uma das pessoas que mais entende realmente de cripto no Brasil, tá? Eu digo que não é só uma pessoa que... A gente traz muita gente aqui que é empreendedor na área de cripto, né? Que construiu muita coisa aqui no mercado de cripto brasileiro, mas poucas pessoas, de fato, têm que estudar e estar na fronteira da inovação no mercado de cripto, como Fabrício Tota aí, cara, muito obrigado por estar aqui, diretor do mercado Bitcoin, prazer estar com você aqui. Cara, explica um pouquinho por que eu falei que você tem que estar sempre aí na fronteira da inovação, o que você faz lá dentro do mercado Bitcoin? Cara, acho que nunca fui tão bem apresentado assim, viu? Porque é uma boa descrição do que eu faço, do meu dia a dia. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Fabrício Tota, sou conhecido como Tota no mercado, sou diretor de negócios cripto no MB, Mercado Bitcoin. E, cara, minha principal função lá é justamente ter essa conexão de estar na fronteira, de estar fora do MB, fora da empresa, fora do nosso ambiente ali que está pensando em cliente, em produto, em crescimento, na tecnologia, no app, assim, mas, cara, o que está acontecendo fora do MB? O mundo continua girando. Né, enquanto a gente está lá trabalhando e cuidando das nossas jabuticabas, dos nossos clientes, da nossa vida. Né? E muita gente construindo, cara, ainda mais nesse nosso universo cripto, né, cara? Muita gente construindo muita coisa legal. Né? Então, desde protocolos, cara, que protocolos que L1, L2 estão por aí fazendo o quê? Focada em quê? Como que isso pode virar uma oportunidade pra gente? Que outros empreendedores, como vários que você traz aqui, o que eles estão construindo no mercado que pode eventualmente ser alguma coisa que a gente pode fazer uma parceria, pode olhar de perto, pode falar, cara, esse cara está explorando essa oportunidade, é uma oportunidade, será? Tanto aqui no Brasil, quanto principalmente fora do país, né, cara? Acho que tem o mundo cripto, ele é gigantesco, né, cara? Ele vive muito disso, dessas novas iniciativas, tem iniciativa nova todo dia, o tempo todo, e um pouco separar o que é sinal e o que é ruído e como isso pode ser uma oportunidade de negócio para a gente. Tem esse foco muito importante, não é a pesquisa pela pesquisa, não é pelo saber. Tem uma parte muito recompensadora do meu trabalho que você acaba tendo contato com gente que faz de tudo, com tudo que é tipo de tecnologia, de oportunidade de negócio, mas acho que depurar e falar, cara, isso aqui é uma oportunidade, isso aqui não é. Esse ativo vale a pena a gente listar, esse não vale. Essa empresa ou essa blockchain vale a pena a gente fazer algum tipo de negócio com ela ou não. Acho que isso é uma boa síntese do que eu faço lá no meu trabalho, no meu dia a dia. Legal, e você começou em 2018, né? A gente estava falando um pouquinho antes aqui. O que você acha que foi... eu ia perguntar primeiro algo muito positivo que você viu mudando. E, pô, essa mudança realmente eu acreditei no começo e a gente conseguiu implementar e trazer isso para o mundo real. E tem alguma inovação que você achou que ia ser... Puta, o mercado de cripto tá vindo para mudar isso e não aconteceu de fato? Cara, muita coisa, assim. Acho que de antever alguma coisa, acho que stablecoin. Stablecoin foi um negócio que a gente olhou. Só, cara, é mega óbvio, sabe? Você fala, cara, pô, isso funciona, isso faz todo sentido. Era uma coisa que
nasceu, evidentemente, essencialmente dentro do mercado cripto para resolver um cripto problema ali desse fluxo de capital ou lugar para o seu dinheiro dormir quando você estivesse fora. Tinha, cara, lá atrás, uma tese, assim, uma ideia de que quando você não estivesse, por exemplo, alocado numa altcoin, você estaria em Bitcoin, né? E se você não quisesse estar em nada, volta com dólar para o banco. Fala, não. Então, das stablecoins ocuparam esse espaço ali, mas logo a gente identificou e falou, cara, isso serve para muitas outras coisas, mas não tinha escala, não tinha governança, não tinha credibilidade suficiente. Poxa, olha o que era, para citar uma empresa, o que era a Tether lá em 2018, ou até antes, o que é esse colosso chamado Tether hoje, né, cara? Então, acho que essa mudança ali, tipo, vou falar que eu acertei, que eu adivinhei, mas era um questionamento, só, cara, isso é útil fora daqui. Isso é muito útil fora do ambiente cripto e acho que é uma consolidação, né, hoje do mercado de stables que extrapola, sai do mundo cripto, né? E acho que um flop, cara, talvez... difícil, acho que tem dois, né, cara? Acho que primeiro essa infinidade de tokens, projetos que foram surgindo ao longo dos anos, essa ideia de tipo, que problema esse token, esse ativo, essa tecnologia resolve, muitas não resolvem absolutamente nada, projetos que foram abandonados no meio do caminho, ou projetos que ainda vivem, mas estão moribundos, e a outra, acho que é o grande flop do metaverso, cara. Cara, esse foi uma alucinação coletiva ali. NFT, não vou nem falar que acho que NFT tem seu espaço, uma hora vai ressurgir de alguma outra forma, sabe? Não morreu, né, pra ressurgir, mas o óculos não te pega ainda. Cara, putz, foi um negócio que... E essa ideia de você ter... a gente tentou se apropriar de alguma forma do universo dos games também, das produtoras, falou, não, você tem os seus ativos no metaverso, então isso é intercambiável, porque é seu, tá na sua carteira, você pode usar em qualquer outro lugar. E teve um cara que fez num evento da indústria game, ele fez um pitch matador. Quem falou que a gente quer isso, cara? Perfeito. Você não tem que vir resolver nosso problema aqui, cara. Tipo, sabe? E eu acho que metaverso ainda veio muito na ideia da pandemia, né? O pessoal ainda muito sem contato social e tudo mais. Parecia fazer mega sentido. Exato, né? Bom, teve um cara lá que até mudou o nome da empresa, né, pra Meta, então enfim. Acho que fazia algum sentido, fazia realmente. E essas coisas acabam validando, né? Você fala, será? Pô, talvez não, acho que tá too much aqui, né? Tal. Daí chega o mano e fala, nossa, minha empresa chama Meta. Você fala, eu falei, eu tava certo, você tava você tinha uma vontadezinha de contar pra alguém que você achava aquilo, é o carimbo que você precisava. O Zuckerberg mudou o nome do Facebook, então agora a gente vai comprar qualquer moedinha que falar de metaverso aqui, a gente vai estar comprando. Mas, cara, muito legal. Uma das coisas que a gente poderia, né, usar como base aqui na nossa conversa, a gente tem bastante coisa pra gente falar. Vocês recentemente fizeram um relatório, né, das 6 teses pro ano de 2026. Eu queria usar, lógico, saiu aí faz 2 meses, e 2 meses é praticamente uma década, né, no mercado de cripto, mas eu queria usar muito mais as ideias de cada uma delas para a gente tentar explorar um pouquinho o que você tem olhado para o mercado de cripto e visto, né? Eu gosto muito desse exercício porque, né, a gente todo ano faz também a nossa bola de cristal, né? Então acho que vai ser um papo bacana. A primeira tese, né, que vocês começam falando é que eu tô com o relatório aberto aqui até para não parafrasear errado, mas você fala que o Bitcoin alcançará ao menos 14% do mercado do ouro. Né? Aqui isso vai muito numa tese que a gente tem aqui, que é do Bitcoin em $1 milhão em 2030. Tá? E isso tudo passa por, né, adoção tecnológica, adoção institucional e tudo mais. O que você vê hoje, como é que você chegou nessa tese de 14% do mercado do ouro em 2026? Cara, acho que esse foi um pouco da gente lustrando a nossa própria bola de cristal ali. E sempre tem a pergunta de preço. A gente sempre se aventura também em falar de preço pro ano, o que vai acontecer e tudo mais. Eu falei, cara, mas será que faz realmente sentido tentar adivinhar preço? Será que tem alguma outra métrica que faça também sentido, tanto sentido quanto preço de fato, nominal, ali ou até mais? Então foi respondendo um pouco a essa provocação que a gente encontrou esse parâmetro do ouro, né, cara? Acho que isso se fala já há muito tempo. Talvez nas primeiras vezes ali que eu não ouvi falar, mas entrei um pouquinho mais a fundo em Bitcoin, ali lá nos idos de, sei lá, 2013, 2014, alguma coisa assim. Falei, tá bom, mas até onde chega isso aqui? Sim. E uma das teses que continua valendo até hoje cara, isso aqui é ouro. Isso aqui é um substituto perfeito ou
substituto melhorado até do ouro. É uma forma de explicar, uma proxy para você explicar a tese da escassez digital. Só, cara, o que as pessoas vão entender que também é escasso e que está um pouco mais na mão no dia a dia delas? Aí chegou-se ali mais de 10 anos no ouro. E ele fala, pô, beleza, então é um jeito de precificar. Essa sua tese de $1 milhão para 2030, nada, é falar, cara, vai chegar lá no ouro. É exatamente isso. Vai chegar no market cap do ouro, né? Vamos dar arredondada no número aqui, beleza? O ouro também não vai ficar parado, então a gente chega lá. Então é muito apoiada nisso. Fala, cara, uma das formas de se tentar precificar o Bitcoin é falar, cara, ele é um equivalente ao ouro, então ele vai chegar lá. O market cap dele vai caminhar na direção do market cap do ouro e foi tentando, assim, fazer um meio do caminho, ou meio não, né? Mas uma parada ao longo dessa jornada em direção ao 100%, ou até mesmo superar o market cap do ouro, que eu, sinceramente, acredito que supera, porque o Bitcoin não é ouro. Ele é outra coisa. A gente usa o ouro numa simplificação bastante imperfeita para tentar fazer as pessoas entenderem, né? E pra gente, as pessoas, como se a gente fosse, como se nós fôssemos seres iluminados que estamos assim. Os oráculos. Não, mas pra gente mesmo tentar ancorar um pouco o nosso jeito de pensar, né? Sobre o tema. Então é um pit stop aqui, né? Se a gente tá indo para 100% ou mais 100%, talvez 14 aqui seja um número razoável, né? Nessa jornada até os 100%. A gente já chegou a 10%. Né? A gente estava ali mais ou menos em 6 e agora a gente deu uma piorada boa, porque o ouro também andou bastante, né? E era justamente um dos riscos que a gente colocava. Assim, o que pode dar errado aqui? Cara, algum evento... não necessariamente extremo, mas algum evento relevante que faça com que tenha uma corrida em direção ao ouro antes de ter uma adoção maior no próprio Bitcoin. Claro. E acho que é exatamente o que a gente está vivendo agora. Né? Acho que um pouco antecipando a possibilidade de conflito, ou acho que agora não cabe nem mais falar em conflito, acho que podemos falar em guerra, de fato, os Estados Unidos se engajando, Estados Unidos, Israel, outros países se engajando numa guerra contra o Irã, e as pessoas indo porque elas conhecem melhor que é o ouro. Bitcoin não está sofrendo tanto ainda, me parece, eu acho que está até segurando bem, tá? E talvez comece a existir uma onda aqui de um fluxo, olha o Bitcoin dando mole aqui, se ele é esse substituto, talvez seja esse o momento. É um pouco parecido com aquela tese que acho que foi o Ray Dalio que falou uma vez que eu não sei se é um ouro, mas se for 40% tá bom, né, também, né? E eu acho que o que você falou é muito certo, né? Que nesse momento a gente tá vivendo meio que uma queda de hegemonia do dólar, pessoas procurando, né? Países procurando alternativas, e eu acho que o Bitcoin simplesmente não tá pronto para assumir também esse, né, o 0,2 ali do Bitcoin, né? Mas tem um artigo muito legal que você publicou, acho que no Estadão. Sim. Isso, que você Bitcoin fala no divã. Isso, o Bitcoin que ele vai no psicólogo e fala o que sou eu e tudo mais. E eu nunca tinha pensado nisso, né? Porque a gente fixa muito isso. Não, o Bitcoin ele é o dinheiro digital no começo, e talvez até com stablecoins isso ficou meio ultrapassado, né? E aí a gente começa um Bitcoin como ouro digital, né? Pra gente facilitar aquela ideia de que o Bitcoin é a primeira commodity escassa que já existiu no mundo. Pra gente conseguir entender essa novidade, a gente fala que é um ouro digital. Depois de tudo isso, o que você acha que é o Bitcoin? Bitcoin é o ouro digital ou é alguma outra parada? Cara, é uma outra parada, cara. É um outro trilho, é um outro tudo, é uma outra categoria. Ele implementa... ele tem algumas propriedades que nenhum outro ativo no mundo tem, né? Imagina... A própria questão da escassez, né? Que a gente usa para o ouro. Fala, não, é escasso como ouro. Não, ele é mais escasso que o ouro. Né? Pode ter um asteroide passando aí cheio de ouro e a gente vai pegar daqui a pouco. O asteroide, o que é mais provável, na sua opinião? A gente minerar o Bitcoin de número 21 milhões e 1 ou passar o asteroide? Passar o asteroide. É muito mais provável passar o asteroide. Cara, tipo, algumas pessoas... Eu falo isso por algumas pessoas que não são exatamente da indústria, assim, ou pelo menos não se aprofundam como a gente. Cara, olha só, cara.
mas não é só mudar o algoritmo? Eu falei, então, tem uma jornada longa aqui e tal, é muito mais provável o asteroide. Mas até mais provável que o asteroide, por exemplo, quando a gente, se o ouro começar a se apreciar de uma forma muito significativa, vamos, para exemplificar, vamos supor que o preço do ouro se multiplique por 10 do dia para a noite. Dia para a noite, amanhã a gente acordou, tem um 0 a mais. O que acontece? Ele fica menos escassos, entre aspas, aqui. Por quê? Porque jazidas que são inviáveis de serem exploradas economicamente passam a ser viáveis. Sim. É como petróleo, né? Como petróleo. Sabe, você fala, pô, vai tirar o petróleo lá de sei lá quantos quilômetros de profundidade? Fala, não dá, não vale, não vale o custo. Barril tá $500 barril já. Tá $500, não vai... Mas, cara, põe o barril a $5.000. Beleza, opa, peraí, eu tenho um petróleo aqui que eu não tava olhando. O cara vai até a lua buscar petróleo. Exato. Sabe, então, que era um pouco do dilema do pré-sal aqui, valia, não valia, que preço valia, enfim. E acho que o Bitcoin, assim, é só uma das características, né, cara, pelo qual ele é mais escasso ainda. Então, ele não é o ouro, né? Então ele não tem essa oferta, né, que oscila, né, conforme o preço muda. Pode mudar o preço quanto for, a oferta é necessariamente a mesma, conhecida e sabida por todo mundo, né? Então acho que essa é só uma das características, assim, a ideia da portabilidade melhorada que a gente compara, né? Pô, agora aconteceu na Ucrânia, né? Aconteceu na Venezuela, está acontecendo agora no Irã. Não sei se você viu o dado de Bitcoin saindo das exchanges iranianas. Não. Né? Pô, é gigante, deu uma escalada louca, assim, porque justamente as pessoas falam, cara, me dá isso aqui, eu vou ter que fugir, né? A gente pensa num horizonte aqui no Brasil, às vezes você dando pitch para alguém sobre o Bitcoin, e daí você pode falar uma coisa maluca do tipo, imagina tem uma guerra, você precisa sair correndo com todo o seu dinheiro. Só que guerra, velho? Eu moro aqui na Vila Mariana, que guerra, míssil, que onde está a cabeça, sabe? Brasil, relaxa, a gente tem vários outros problemas. Um míssil no centro de São Paulo não é um desses problemas, tá? Então, é uma coisa, um horizonte muito distante. Mas quando você começa a ir para outros lugares, assim como está acontecendo lá, a gente está preocupado primeiro nas pessoas, nos lugares, caiu o regime, não caiu, mataram todo mundo, enfim, a gente está preocupado com coisas mais concretas e objetivas. Mas tem uma vida acontecendo lá, né, cara? Tem um sistema financeiro acontecendo, né, cara? Tem pessoas que têm seu patrimônio, sua riqueza e que, cara, falam, talvez valha a pena eu pegar aqui, pôr numa wallet, fazer um mnemônico, pôr na minha cabeça, anotar no papel, sei lá, fazer o quê e dar no pé. Ou no mínimo guardar comigo. Sim. E se você tem 2 barras de ouro ali pra você passar para outro país com 2 barras de ouro, não é algo tão trivial assim, né? Então acho que assim, esse comparativo, até no artigo que você mencionou, né? Eu resgato a infância do Bitcoin, o trauma desse pai conhecido, mas não conhecido, esse pai que vai embora, enfim, dá uma pirada ali na psicanálise do Bitcoin, até chegar nesse lugar e falar, cara, o que eu sou, o que ele é, né? Ele quer um lugar na mesa, né? O Bitcoin. Então ele precisa falar a mesma língua. Ele fala, eu sou que nem ele aqui, ó. Eu sou que nem ele, eu não vou nem falar que eu sou melhor. Só vou falar que eu sou igual. O meu irmão mais velho, o meu primo que faz muito sucesso, que é o ouro, para eu ser acolhido aqui, para as pessoas me levarem minimamente a sério. Mas no fundo, ele não é isso. Ele não é isso, ele é muito mais do que isso. Ele ou não é nem que ele é muito mais, não é nem que ele é melhor, ele é diferente. Sim, total. Total, é meio que tem que ter, não é que tem que ter uma cadeirinha do lado do ouro, né? Você tem que ter uma outra cadeira, uma viver a sua vida, cara. Só que ele é um adolescente ainda. Talvez ele não esteja pronto para sentar na mesa, né? Para sentar na mesa, nem para ser o 02, né? Para ser ele próprio, entendeu? Que na verdade, quem precisa de psicanálise não é o coitado do Bitcoin. Né? E nessa história do Bitcoin ter o pai ausente, né? Que sumiu lá em 2013, acho que foi a última vez que a gente viu falar de Satoshi. Você tem um palpite de quem é? Cara, eu acho que é um grupo. A minha tese é que é um grupo e que o Hal Finney é um dos caras que estava nesse grupo. É poético, né? Ser ele. Porque é muito, assim, pra mim é muito louco, assim, cara, não sei se você já parou pra ler, você fala, tá bom, vou ler os posts aqui, né? Daí tem o post do Satoshi, daí vai lá, um cara responde e fala, cara,
falou bobagem aí. Daí vai o Hall e começa a puxar uma conversinha, dá uma disfarce. Cai bem a história estranho, do que ele, tipo... Sabe aquela ideia que todo mundo falou... Todo mundo não, né, cara? Eu sou meio antigo de internet, essas coisas. Alguém entrar num fórum, depois entra com outra conta e dá liquidez naquele papo. Fala, nossa, que legal, hein? Mas é você com você mesmo. Eu comentando no podcast, né? Bom papo. Nossa, bom papo, parabéns aí, que convidado incrível, né? Pô, acho que um pouco de... Até o dia que o cara esquece de trocar a conta, né? Eles foram muito cuidadosos nesse sentido de promover uma conversa ali. Eu acho que ele não é sozinho, mas eu acho que ele era parte desse grupo para fazer da liga nessa conversa, nesse papo. E eu acho que eram idealistas, de fato, que em algum momento os caras falaram, vamos criar as carteiras aqui. Em algum momento teve uma cerimônia ali de, explodir com as chaves que seriam as mais relevantes, do tipo, vou mover a carteira do Satoshi. Acho que isso nunca vai acontecer, acho que isso de fato foi perdido pelo ideal desses caras. É a fanfic na minha cabeça, tá? Você perguntou o que eu acho. Né? Tem 10 motivos pelo qual isso pode não ser verdade. Mas eu realmente acredito que é a melhor história, cara. Eu acho poético a questão do Ralph Fiennes estar congelado. Assim, pra mim é a melhor história que eu escolho acreditar. E ter meio precisar de grana em algum momento da vida, sabe? Pedir o dinheiro pro tratamento. É muito louco, né, cara? É muito louco. Mas assim, cara, você tá no mercado, então, e bastante na linha de frente, né? No mercado Bitcoin, acho que você tem contato com provavelmente a maior base de investidores de cripto do Brasil desde 2013, né? 13, que o mercado Bitcoin cara. tá. Você entra em 2018 e uma discussão que a gente estava tendo um pouquinho antes aqui, a gente também por estar na frente aqui na parte de educação, eu sinto muito que o investidor de cripto hoje ele é totalmente diferente do que ele era em 2018. Ainda bem. Né? Com certeza. Eu queria entender se você hoje também vê isso, se você divide hoje em grupos de investidores de cripto, às vezes um ainda é mais cyberpunk, mas agora você consegue ver um institucional falando mais com você, sabe? Como que você vê isso mudando? Porque eu acho que isso é um ponto principal para a gente conseguir chegar mais perto do ouro, também é essa adoção de outros povos, né? Antes a gente era um monte de maluco conversando numa mesa, né? Agora já não é tão ruim eu chegar e falar pro meu sogro que eu trabalho com Bitcoin, entendeu? Antes eu falava investimentos digitais. Investimentos no geral. Exato. Cara, mudou muito, né, cara? Hoje é um público muito mais heterogêneo, né? Muito mais abrangente. Eu acho que... E o investidor de cripto, de uma forma geral, hoje, para mim, é um recorte muito próximo do que é um investidor. Ponto. Sim. Né? Sem discernir ali exatamente o que é um investidor cripto ou um investidor tradicional. Talvez fosse para classificar, cara, eu classificaria assim, cara, existe um investidor moderno, um investidor típico que está muito mais próximo do meu cliente. Sim. E o investidor tradicional, investidor antigo, sim, talvez, ou vencido, ou não sei, ultrapassado, né? Com todo respeito. Eles não estão vendo isso. Sempre é tempo para você vir pro lado de cá ou expandir, na verdade. Ninguém quer que você venda toda a sua posição em ações, títulos públicos, sei lá, debêntures, o que quer que seja, e meta toda a sua grana em criptoativos tokenizados. Não é isso. Mas assim, cara, hoje para todo investidor, isso cabe na carteira de qualquer investidor. Claro. Do mais conservador ao mais arrojado. Né? Antes era um papo de louco, realmente, cara. A gente tinha muito investidor, cara, no MB, e era uma parcela muito significativa que o primeiro contato com investimentos, no geral, era com cripto, era com Bitcoin. Porque o cara olhava, o que é taxa de juros? Taxa de juros 10% ao ano. Fala, peraí, se eu guardar, se eu cometer a loucura de não gastar 10 mil reais e ficar paradinho durante um ano, eu ganho 1.000? Não, daí não compensa, e não vale a pena. Tipo, daí você fala, mas é a taxa de juros básica da economia, tal, sem risco. Você dá toda a explicação e que tá corretíssima, mas não entrava na cabeça do cara poupar 10 mil para ganhar 1.000 depois de um ano, se ele ficasse parado. Você fala, meu Deus, não tem um outro jeito? E acho que Bitcoin meio que foi a resposta, não como discurso, não como pitch de ninguém em sã consciência que foi explicar para alguém, mas sim como retrato da realidade. Claro. Fala, cara, não para de subir, não para de subir, não para de subir. Pô, antes era só uma notinha no rodapé, agora tá na Globo. Sim. O que tá acontecendo aqui? O índice fantástico, né? Tá na Globo News, tá na Cabra Revista. Pô, o índice fantástico. A gente, o MB, esteve no Fantástico mais de uma vez. Fala, cara, eu vou.
Se eu tivesse colocado esses 10 paus aqui um ano atrás, quanto que eu teria? 20, 30, 40? Eu quero. Eu quero, você vai me desculpar. Ah, mas tem risco. Mas e se? Meu, tô me lixando para esses e se's, sabe? Então a gente trouxe muita gente, os believers ali do comecinho, que tinham que se mexer para comprar Bitcoin, para, cara, fazer usuário e senha cadastro, mandar dados para uma plataforma como o MB, Mercado Bitcoin, que, pô, cá entre nós, aí em 2017, até mais 17 do que 18, vai pegar o boom lá de 17, o cara tinha que olhar para a cara da plataforma e realmente acreditar, mesmo com todos os sinais, todos os indícios positivos que a gente dava desde aquela época. O cara fala, cara, legal, vou fazer, não tinha Pix, né? Não vou nem fazer Pix, vou fazer uma TED, ou vou no banco fazer um depósito, vou conversar com o meu gerente, vou convencer ele que eu realmente quero, ninguém vai me impedir de mandar dinheiro para essa jossa. Não tem nenhuma arma apontada na minha cabeça. Sabe? Isso é uma caraca, meu. Esse cara, ele fazia parte ali, uma parte significativa, fazia parte desses caras que falam, cara, eu não tô nem aí. E muitos foram muito felizes nesse período. Imagina quem comprou a Bitcoin a menos de $20 mil lá na época, né, cara? Mas hoje isso mudou completamente, né? Hoje já é o cara que fala, cara, eu vou ter uma parcerias que a gente tem com consultores de investimentos, com outros modelos de advisory, com agentes autônomos, que, cara, uma parcela né, da grana desses caras vai estar em cripto de forma direta, não via fundo ou alguma outra estrutura, né, mostrando também os benefícios que você tem de você ter o ativo de fato, e não uma proxy dele, seja via derivativo, seja fundo, qualquer coisa que seja. Né? Então hoje já é um investidor, eu classificaria o nosso investidor para cripto e ativos tokenizados e pagamentos internacionais, como esse cara é um investidor moderno que entende minimamente os benefícios de você ter uma nova categoria que opera 24/7, que é um ativo global, que é intercambiável, que é muito mais barato, que tem um acesso muito facilitado e numa plataforma que hoje, felizmente, diferentemente de 2018, tá ali, já é regulada em muitos aspectos e está às portas de regulado pelo Banco Central como um provedor de serviços de ativos virtuais. Então, as desculpas caíram. Né? Então, esse cara hoje ele tem muito conforto de estar com a gente e hoje, cara, é dos 8 aos 80, homem, mulher, cara, tipo, das mais diversas profissões. Tinha uma certa afinidade com quem tinha mais trato com tecnologia, né? Mas, cara, olha quanto se evoluiu de lá para cá também. Smartphone tá na mão de todo mundo, sabe, cara? E a plataforma também, a usabilidade melhora. Tem uma longa jornada ainda de usabilidade no mundo cripto. Mas, cara, hoje, pô, eu brinco lá no MB que os primeiros, sei lá, o primeiro 1 milhão de clientes tinha que ter uma estátua de cada um na empresa, porque os caras são uns heróis, cara. Porque, apesar de tudo, os caras viraram cliente, sabe? Era um cadastro difícil, complicado, chatinho. A usabilidade no começo era dura, sabe? Não tinha app, era só web, sabe? E mesmo assim a galera veio, sabe? Apesar de tudo, sabe? Então, isso mudou completamente, cara. Hoje, a gente recebe, felizmente, alguns feedbacks positivos e a gente tá insatisfeito ainda. Fala, pô, cara, o onboard, o cadastro e até fazer a primeira compra é muito fácil. Assim, se você estiver focado, deixa o WhatsApp no mudo ali e foca, cara, em 10 minutos, do zero, até você comprar e ter na sua carteira do MB um Bitcoin, uma fração que seja, cara, em 10 minutos você resolve o problema. Do cadastro, o Pix, a compra, em menos de 10 minutos você resolve. Cara, isso naquela época... Impensável. Imagina. Né? Eu tenho até hoje uma história que eu tenho uns bitcoins com a polícia de Veneza, porque tinha uma corretora lá que você tinha que... Tinha uma cripto específica lá que tinha... que só comprava numa corretora específica em Veneza e tal. Eu mandei bitcoin pra lá, fiz um... Cara, foi um rolo, velho. Vou te falar, eu acho que o único scam que eu caí, acho que foi esse. Rayblox? Rayblox. Eu também. Putz, cara. Caraca, mano. Bom saber que eu não sou o único, velho. Depois eu me dignei a ver o endereço do lugar. Era um endereço horroroso. Não, evidentemente ia dar errado. Lógico que ia dar errado, mas enfim. Por isso eu recebi também o e-mail, você tem que fazer isso. Só que era uma merreca, eu não fiz, mas tá lá. Então, eu tô com medo de ver o quanto era, porque como era em Bitcoin... Era uma puta, cara. Nossa...
Não, em Roblox eu cheguei aqui e falei, nossa, tô ganhando, tô voando, tô brilhando muito aqui, cara. Era uma grana. Mudar de assunto, então. Enfim, deixa pra lá. O que você acha que falta pra gente chegar no próximo cliente master, que eu acho que é o principal cliente do ouro, que são os países? Como que você se sente sobre aquela história de reservas estratégicas em Bitcoin? Cara, esse é um dos temas que eu acho mais poderosos, assim, na narrativa, e acho que vai se aproximando aos poucos, né, cara? O atalho que os Estados Unidos deram, fala, cara, não precisa comprar nada não. Só no que você aprender naturalmente, aí já vira uma reserva. Né? Já é um golaço, na minha visão. Óbvio, bom mesmo é se você comprar, porque daí você move o preço. Mas eu acho que é um caminho nessa diversificação, né, que os governos... E quando você tem conflitos, principalmente nessa loucura que está a macroeconomia global, né, cara, e essa disputa entre as moedas, né, cara, olha o dólar em relação às outras moedas e meio que na mão grande, né, em decisões burocratas mesmo, cara, muito do pitch, do anti-pitch do Bitcoin, né, cara, se alguém quiser, ele faz mover o preço da moeda que você está estacionado, cara. Só, pô, mas e aí? Pensa na tese da dolarização do patrimônio, né, que quem dolarizou o patrimônio, sei lá, 2 anos aqui no Brasil, perdeu grana. Só, não, como assim? Então, no câmbio você perdeu dinheiro. Ah, tô fazendo 10% ao ano em dólar, você perdeu dinheiro, tá? Eu queria deixar isso bem claro pra você. Então, daí você fala, cara, mas por que eu perdi dinheiro? Só porque alguém decidiu que você perderia dinheiro. Não você, exatamente. Ninguém está tão preocupado assim com a sua carteira, mas alguém tomou uma decisão em relação a uma moeda fiduciária de um país soberano e que impactou o seu portfólio. Né? Então, quando você começa a pensar e que você pensa não no indivíduo, mas em países que também sofreram igual, mas você pode ter o argumento de falar, não, mas o país ele quer só se proteger, ele quer estar mais ou menos par e passo com o mercado. O que é mercado? Beleza, o país ele não tem as reservas soberanas dele para fazer dinheiro. Pelo menos a principal razão para isso não é ganhar dinheiro, é proteção. Né? Então, se essa cesta de moedas, de ativos, que são moedas, títulos públicos e ouro também, que é o que existe na maior parte dos balanços dos países, se isso se desvaloriza em alguma forma, fala, cara, não tem tanto problema, porque minha ideia não era ganhar dinheiro. Diferentemente de fundos soberanos, assim, de alguns países que daí sim a ideia é fazer grana. Né? Mas começa essa tese do Bitcoin como proteção, ela começa a passar a fazer sentido, e principalmente quando o mercado começa a crescer de uma forma muito significativa. Porque você também tem que ter liquidez para conseguir abarcar esses volumes muito significativos. Né? Mas esse caminho que os Estados Unidos deram ali e tal, e países menores também, como você vai falar, tá bom, talvez para o Brasil, Estados Unidos, para a França, para a Alemanha, meio que não dá, não cabe uma alocação minha aqui, porque ela vai ser insignificante, ou eu vou mover muito preço. Mas para países menores, El Salvador tá lá, meu. Críticas à parte aqui, deu certo, não deu certo, mas tá lá fazendo a posição dele, cara. Tá lá comprando, fazendo DCA, comprando fundo, e vamos que vamos. Né? Então o Bukele tá lá fazendo o papel dele de acumular Bitcoin para um país como El Salvador, que é pequeno, estive lá recentemente, enfim, é um país pequeno, uma economia pequena, é um país pobre também, que está melhorando bastante, mas assim, é difícil até de você comparar com a nossa própria realidade aqui do Brasil, mas isso começa a acontecer em alguns lugares. Né? Então, acho que tem esse espaço e, cara, eu acho que inevitavelmente vai acontecer em maior escala nos próximos anos. E eu acho que muito trazido por infraestrutura, né? Você falou muito de volume, uma das maiores inovações que a gente teve desde que a gente entrou foram os ETFs. Né? A gente está falando de volume, pessoas entrando com realmente um capital relevante no mercado. Acho que os ETFs foram uma grande mudança nisso, né? E uma das teses que vocês colocam aí para esse ano é que os ETFs de altcoins, né, atrairão aí mais de 10 bilhões de dólares aí pro mercado. A gente teve movimentos muito diferentes quando foi o lançamento do ETF do Bitcoin para quando foi o ETF da Ethereum, né? Quando surgiu o ETF de Bitcoin, pô, preço andou pra cacete, né? E aí depois a gente tem um ETF de Ethereum meio que frustrando para essas pessoas, né? Que talvez tenham antecipado esse movimento. Como que você vê essa dinâmica dos ETFs e se realmente você vê que o jogo vai ser a gente ter um ETF para cada altcoin, a gente vai ter 50 ETFs de altcoins diferentes no mercado? Acho que não tem prejuízo nenhum de você ter trocentos ETFs aí de cada altcoin que faça sentido você ter. A diferença pro alocador ali de comprar um determinado ativo, poder operar um determinado ativo na mesma infraestrutura que ele já tá, cara, isso é um salto brutal.
Né? Imagina para um gestor, para um alocador que fala, cara, olha, para você comprar um ETF de mercados emergentes, você digita um código aqui, EWZ, tal, comprar, tá? Vai liquidar onde já está acostumado a liquidar, vai operar onde você está acostumado a operar, vai custodiar onde você está acostumado a custodiar, tá tudo certo. Tá? Quer comprar o tal do Bitcoin? Então, você vai ter que ter um outro broker, um outro liquidante, um outro custodiante, você vai ter que ver se no seu mandato você pode operar essa jossa, tá? Tem vários outros problemas, principalmente essa infraestrutura, ela existe, mas ela é apartada. Você vai ter que criar, você fala, putz, meu, sério, vou ter que fazer toda essa volta, você tem que querer muito. Sim. Assim como o indivíduo, a pessoa física teve que querer lá em 2017, tudo isso, e tomar essa decisão, o institucional também, ao longo dos últimos anos, também precisou, antes do ETF, também precisou querer de verdade, assim, para poder ter acesso. Né? E alguns quiseram, ótimo. Mas para a maior parte, assim, você simplesmente fala, olha, para você operar, é só um ticker aqui na sua tela, você, opa, agora talvez eu queira. Ih, não tenho mandato. Não, mas espera aí, isso aqui eu resolvo na assembleia, no regulamento do fundo, no regulamento do instrumento ou da estrutura que eu tenho para operar aqui. Isso é uma outra questão. Mas ali, operacionalmente, isso é muito relevante. Né? Então, você dar essa facilidade também que você já deu para o Bitcoin, quando a gente lançou os ETFs de Bitcoin lá em 2024, você dá isso também para altcoin, a expectativa é, agora tá fácil para altcoin também. Só que acho que o detalhe, que era um dos riscos que a gente olhava ali, que existia para isso não decolar, é que a minha percepção, né, é que a tese do Bitcoin, ela se descolou demais da tese do resto do mercado. E vamos colocar até o próprio Ether, né, de Ethereum, nesse resto aqui, né, ele se descolou demais. Olha, o Bitcoin a gente topou, a gente entendeu, é esse quase ouro, é reserva de valor, é um monte de coisa, é legal, bacana, topamos. E as outras, veja bem, putz, espera lá. Então, assim, mesmo com a facilidade, não andou tanto. Né? Acho que uma tese era que, que todo o mandato que os fundos tiveram e o institucional teve que perseguir para poder operar Bitcoin, ele valeria também pro Ether, né, pro ETF de Ethereum, e daí, cara, decolaria muito mais rápido. E não foi o que aconteceu. Acho que muito pela questão da tese. Que o pessoal, beleza, tá fácil operar, não é porque tá fácil que eu vou operar. Sim, eu tenho que querer o ativo. Não é porque existe um ETF que eu vou comprar, né? Exatamente. Eu falei com muita gente já de mercado tradicional também, e parece que o Ethereum, ele é muito mais difícil do cara entender, né? Porque, beleza, Bitcoin, ouro digital, tipo aquelas moedinhas de jogo, beleza, entendi, só que mais seguro, é isso. Agora o Ethereum é tipo uma internet, e daí você pega tem uma moeda que é o Ether, que funciona, aí numa analogia a gente tenta falar que é tipo a gasolina, assim, que você... Aí, beleza, mas como que é o economics disso? Como que esse negócio sobe, entendeu? Aí não... E muda, e o pior é que muda. Exato. E é um negócio que quanto mais usa, mais ele queima. Como assim queima, cara? Cara, você não tem 10 caras no Brasil que conseguem explicar como que é o tokenomics da rede Ethereum. Sim. Não tem 10 caras. E aí você começa a expandir para outras altcoins, vira praticamente uma empresa de tecnologia, né? Uma Uniswap, por exemplo, ela faz basicamente o que o mercado Bitcoin faz, só que em DeFi, né? Então, quando você pega o token Uni, mas daí não é uma ação da Uniswap. Exatamente, sabe? E começa a entrar numa zona cinzenta muito esquisita, né? Questões regulatórias também. Então isso aí deveria ser uma oferta pública, isso aí é um negócio regulado e tal, e pode dar pau, sabe? Porque o cara pode até entender, ou pelo menos topar a sua explicação, mas aí vem um outro problema. Eu não vou fazer isso aí uma hora vai dar errado, né? Então eu não quero. Sabe? Sim. Então, assim, tudo que a gente conseguiu, de fato, explicar mais ou menos ali, que os 40% ali do ouro, e tá jóia já a explicação para conseguir fazer as sinapses assim na cabeça da turma e conseguir entender o Bitcoin, acho que não tem uma resposta consagrada ou relativamente simples para você explicar do Ethereum para lá. Stablecoin, beleza, outro bicho, né? Mas acho que a partir do Ethereum, cara, é muito, muito difícil. O supercomputador, né? Computador quântico, computador quântico, a ideia do Ethereum como supercomputador. Tá, sim. Cara, um supercomputador que roda aplicações e tal, é o dinheiro com código. Meu Deus, você pode criar ativos tokenizados, daí você começa... Por que eu vou querer fazer isso? O cara pergunta. Sabe, você começa a enfiar um monte de coisa ali, um monte de informação. Você fala, cara...
muito interessante, muito promissor, mas eu ainda não entendi exatamente como eu vou ganhar dinheiro. Aí você vai estar investindo no combustível que vai sustentar tudo isso, então se o uso disso aumentar significativamente, esse preço vai subir. Não necessariamente, não é exatamente assim que funciona também, sabe? Tipo, é uma rede, e acho que um fator de risco também, pelo menos na cabeça do investidor tradicional, é uma rede viva. Sim. Né? Que tem roadmap, que está mudando, que está se desenvolvendo e que é personificada num cara. Sim. Né? Que está ali não controlando com mão de ferro ali, mas dando um belíssimo de um direcionamento para o que vai acontecer, para o que não vai acontecer. Uma fundação que, quando você vai explicar, o cara fala, cara, mas como é exatamente a governança? Pessoas entram, pessoas saem, as coisas mudam, né? E daí causa a ausência do Satoshi fisicamente, né? Que tanto abala ou dificulta um pouco o entendimento, ou coloca algumas interrogações na cabeça da pessoa. Fala, mas quem que é o dono disso aí? Quem é que manda? Você fala, então, não tem. Esse cara que ninguém sabe quem é, tal, que a gente se acostuma com a ideia, mas que é problemático numa primeira explicação. No Ethereum existe o Satoshi, né? Bem entre aspas, aí. Existe o Vitalik. E daí você fala, pô, mas não sei se eu quero esse cara, esse magrelo esquisito, entendeu? Então você fala, poxa, né? É bom ou ruim você ter isso personificado? As pessoas querem essa referência, mas quando você dá a referência, isso traz um problema em potencial também, né? E a complexidade, ela realmente afasta, né? Quando a gente vê no mercado de cripto, porque antes era, beleza, tem o Bitcoin e o resto. Aí depois as pessoas começaram, ao invés de entender esse resto como as altcoins, começaram a entender stablecoin. O Bitcoin é o ouro digital, esse aqui, pô, para rodar numa blockchain precisa ser tokenizado também, mas ele vale 1 para 1 com o dólar. Ah, beleza, que eu consigo entender, pô, eu consigo mandar dólar daqui pro Japão em 5 minutos sem gastar muita coisa, pô, show de bola. E aí me parece que as altcoins vão sempre indo pro final da fila, tipo, a coisa mais difícil que você tem que estudar, você vai chutando pro lado, né? Porque agora já parece que a parte de ativos tokenizados e RWA, né, uma renda fixa digital, debêntures, eu sei que vocês estão investindo bastante nessa área dentro do MB também, já parece que tá na frente de altcoins. Tem mais gente me perguntando hoje em dia sobre RWA, porque é muito mais fácil você explicar que o apartamento dele vai estar num tokenzinho, que vai ser tipo uma ação e ele pode vender isso, do que eu explicar como é que funciona a Ripple, entendeu? Não, muito mais, cara, muito mais. Quando você vai para tese de tokenização, ainda que sejam construídas dentro dessas redes, né, cara, ou pelo menos em padrões criados dentro dessas redes, a maioria das iniciativas de tokenização usa o padrão EVM para tokenizar, que nasceu dentro do Ethereum e tal. As pessoas falam, não, beleza, eu estou topando o que está sendo construído aqui, mas eu não quero necessariamente a exposição desse ativo, desse combustível. Né? Eu quero o resultado final, que é o ativo tokenizado, que exatamente, só está usando a infraestrutura. É só uma estrutura diferente do que existe no mercado tradicional, mas para representar rigorosamente as mesmas coisas, com regulação, eventualmente, como são as ofertas que a gente faz aqui, que são reguladas pela CVM, as ofertas de ativos tokenizados, né? Então, para representar ativos que poderiam existir em outros ambientes, poderia ser um ativo que você está comprando no mercado tradicional, só que a tokenização traz alguns benefícios, ele acaba endereçando problemas específicos de empresas que não fariam essa emissão se fosse no mercado tradicional, por causa do porte, por causa do apetite a risco dessas organizações, por causa de N fatores, mas que no mercado tokenizado você encontra esse espaço. Né? E que é muito mais fácil você explicar, isso aqui é o quê? É um ativo de renda fixa, cara. É uma dívida que você está comprando de uma empresa e que vai te remunerar CDI mais 3, CDI mais 5, a IPCA mais 15, sei lá, enfim, que até na terminologia, para o investidor de renda fixa, para o investidor tradicional, e aí é um atalho, né, um hack que a gente tem no sistema para trazer esse cara para dentro do nosso universo, e que se ele não quiser nunca comprar Bitcoin ou qualquer outro criptoativo raiz, não tem problema nenhum, pode ficar só nos ativos tokenizados, não tem problema nenhum com isso, mas é mais palatável. Ele fala, opa, entendi, renda fixa, quero, gosto.
Né? Então, você fala, poxa, o que você tem com um CRA, com um CRI, com uma debenture, que são nomes assim que fala, não, legal, gosto, tenho, visto, entendo o risco, né? Você fala, cara, aqui eu tenho uma coisa similar, muito parecida do ponto de vista de estrutura, né? E que você vai ter uma rentabilidade maior por um risco igual ou menor. Então o cara faz essa troca de uma forma mais simples, mais evidente e que está muito à frente do pitch de altcoins, mesmo para o investidor cripto que está mais acostumado, né? Sim. Claro que tem uma oportunidade gigantesca em altcoins, ali no garimpo ali, mas, cara, é uma coisa que está longe de ser essa tese, tipo, quando vai chegar a alt-season? Fala, cara, nem faça essa pergunta, sabe? E parece que a galera já se machucou muito, né, com isso, né? Acho que a gente aqui, pô, cresceu muito em 2021 e 2022, foi praticamente os anos que a gente mais cresceu aqui, porque toda semana a gente lançava um vídeo, análise da altcoin X, né? E todo mundo tava querendo saber, porque era isso, né? Com taxa de juros baixa, você via que, cara, absolutamente tudo subia, numa liquidez absurdamente alta na economia. Cara, qualquer coisa que você tacava na parede e falava que era cripto, grudava e o negócio subia, né? Grudava, pegava. Então eu acho que muita gente nessa esperança também já se machucou. Agora eu vejo muita gente, pô, chegando pra gente assim, falando... cara, realmente, eu acho que agora é só o Bitcoin mesmo, eu vou ter uma parada mais... Mas é o primeiro 20% de alta e o pessoal já volta, né, com a ideia da alt-season. Muda a ideia, não tem problema. A gente falou um pouquinho, assim, sobre ativos tokenizados e tudo mais, e a gente passou muito rápido por stablecoin, eu queria dar uma voltada. Muito se fala do potencial, né, de stablecoin, o quanto que isso pode ser inacreditavelmente grande, acho que você concorda com isso. Você vê algum risco, né, nessa parte de stablecoin, algo que possa dar errado? Cara, acho que assim, sempre tem, mas eu acho que eles estão sendo cada vez mais mitigados, né? Se você vai recuperar um pouquinho do histórico, eu acho que o principal risco era falar, cara, quem são esses emissores? E o que tem nesse lastro? Existia uma descrença muito maior na Tether, principalmente, eu lembro, pô, em 2020, 2021, né? E agora parece que esse negócio já foi se esvaindo, né? Nossa, acho que mudou absurdamente, né? Nem que foi se esvaindo, né? Acho que, cara, quando você toma a decisão, né? Você está empreendendo e você fala, cara, eu vou responder a todas as perguntas e eu vou dar solução para exatamente tudo, você morreu. Não dá. Porque os questionamentos serão infinitos, as pessoas vão ficar demandando ad eternum, e em algum momento você tem que traçar uma linha. Acho que a Tether fez muito isso. Fala, cara, eu sou uma solução, eu tenho dólar aqui, o lastro tá seguro. Quem garante? Eu garanto. Fim. A garantia sou eu. A garantia sou eu e tem um monte de gente que está acreditando. E lógico, fazia um relacionamento muito próximo com os principais players do mundo, com as principais exchanges. E aí pode mostrar mais ou menos o que ela fazia, ele mostrar mais ou menos da cozinha para players selecionados. E, cara, era o suficiente para crescer essa base e ser o principal ativo, a principal moeda ali onde você estava estacionando, quando você não queria ter exposição nenhuma, quando você queria ficar em caixa. Era muito mais razoável para quem estava operando cripto, para quem estava para o trader cripto, ficar em stablecoin do que ficar em dólar de fato. Porque vamos lembrar que existia, e cá entre nós continua existindo, uma fricção muito significativa entre o mundo cripto e o mundo de finanças tradicionais. Né? Entre o sistema financeiro tradicional e o mundo cripto. Né? Então esse trader, eu falo, cara, se eu voltar $100 mil lá para minha conta do Bank of America, né, pro Chase, na hora que eu quiser voltar aqui para tradear na minha exchange, o cara vai falar, opa, o que é esse dinheiro? Da onde veio? Para onde vai? Pera lá, você mexe com cripto, é isso que eu tô entendendo? Talvez eu não queira mais sua conta. Então, para esse cara, o risco maior era ele ficar na stablecoin do que em Tether, do que voltar para o banco e perder a grana, sabe? Ou ficar sem conta, sem acesso e talvez a vida dele virasse um inferno, entendeu? A Receita Federal não entende isso aqui. Isso aqui é o quê? Receita que você recebeu? Me explica aí essa operação de pool de liquidez que você Exato. Eram muitos riscos, assim, que comparativamente, cara, eu prefiro correr o risco Tether do que correr qualquer outro tipo de risco. E nisso o negócio foi tracionando, foi caminhando, e daí quando você quando você tem mais musculatura, você consegue
responder melhor as perguntas. Fala, não, pera lá. Tudo bem, vou começar a emitir alguns relatórios aqui sobre as minhas reservas. Não, pera lá, vou contratar um auditor independente para fazer, não a auditoria, mas a asseguração lá, que é o nome técnico que se dá, mas para ver e contar para as pessoas o que tem aqui no meu lastro, né? Vou contratar uma empresa de um determinado tier, depois você sobe para uma empresa de um outro tier e por aí vai. E acho que esse caminho, assim, e a Tether, cara, brilhou na execução, nesse sentido. Eu acho que teve um imponderável aí, que foi você mencionou há pouco a taxa de juros, né, cara? O mundo que a gente vivia pré-Covid, o mundo que a gente viveu durante o Covid e o pós, eles são 3 universos completamente diferentes. Completamente. Né? Você tinha um cenário de juro baixo antes do Covid, juro zero durante o Covid e juro alto depois. Nesse meio do caminho, com a porrada que deu no mercado cripto, com o que cresceu ali no ciclo 2021, no uso, o estoque das stablecoins cresceu brutalmente nesse período, porque o mercado cripto inteiro cresceu. Sim. E depois foi um cenário de juro alto, que daí o cara falou, eu tava sentado, sei lá, em 100 bilhões de dólares, hoje quase 200 bilhões de dólares, rendendo título público hoje 3 e tanto, mas rodando a 5% ao ano. Então, caraca, acertei. Brilhei. Acho que a Tether foi considerada, se não me engano, top 3 empresas que mais tiveram receita por funcionário. Receita por funcionário. Cara, uma loucura, isso, acho que no ano retrasado, acho que foi a maior. Aqui é um pouco fora do rolê, assim, eu vi uma comparação, um ranking desse que não tinha a Tether e o que ele destacava a OnlyFans. Eu vi OnlyFans, Hyperliquid e a Tether, é o que eu tinha visto. O que eu vi, era um pouquinho mais antigo, não tinha nada no universo cripto, daí tinha o OnlyFans, e era um destaque, assim, absurdo, tava em outra ordem de grandeza, tava, assim, tipo, 10 vezes, 5 ou 10 vezes à frente do segundo colocado desse ranking, e a Tether tava 5 vezes à frente do OnlyFans, entendeu? Então era uma coisa, assim, absurda, né? Extraordinária, continua sendo ainda essa relação, né, lucro, número de funcionários diretos ali da Tether continua sendo um negócio bem extraordinário. Fizeram 10 bi de resultado no último exercício, cara, no último ano. É um absurdo, cara. O que você acha dessas stablecoins que já tem um rendimento implícito? Cara, essa é uma boa discussão, porque isso já existe há algum tempo e havia uma certa... muita gente acreditava que... Fala, cara, é óbvio que uma vai substituir a outra. Né? Se você tem um que não paga juro, outro que paga juro, é óbvio. Né? E os caras que estão nascendo agora, qualquer stablecoin que você vai criar agora, a gente mesmo criou a BRL1 num consórcio com outras exchanges locais e com um market maker. O compliance, a transparência é do dia zero. Né? Então você já sai muito na frente, não é uma yield bearer stablecoin, a gente remunera parceiros, não diretamente o detentor da stable, mas você fala, não, vai substituir assim. Cara, não substituiu. Talvez porque nesse jogo a confiança seja mais importante, né? A confiança é muito importante, o efeito rede de tipo, quem aceita? Onde negocia esse negócio? Quem acredita? Quem confia nisso de fato? Sabe? São perguntas relevantes. E tem uma questão, cara, que não dá pra menosprezar, que é regulatória, né? Você fala, não, mas você não quer juro? Eu falo, eu quero, mas... por que eu ganho esse juro? Como que eu reporto? Isso aí, será que eu posso ter acesso a esse que eu ativo? Pago no final? Que imposto que eu pago? Que jurisdição eu tô? Você pode distribuir esse tipo de ativo aqui na jurisdição onde eu tô? Isso é uma oferta pública ou não é? São tantos questionamentos que você fala, cara, talvez eu prefira, para ter o juro, eu fique em outro ativo. Vou para um money market fund, sei lá, vou para uma outra estrutura que as yield bearing stablecoins não estão conseguindo atender. Tem uma disputa muito relevante agora acontecendo nos Estados Unidos, principalmente, e um certo racha ali na discussão do Clarity Act justamente sobre isso. Né? Fala, cara, a gente criou esse instrumento, que são as stablecoins, e a gente consegue embutir o pagamento de juros dentro dela. Né? E agora os bancos falam, não, você não pode. Eu não posso por quê? Pra mim, eu nunca tinha pensado por isso, né? Pra mim era bem essa visão, tipo assim, cara, por que não tá substituindo mais rápido, entendeu? Porque no final, talvez a disputa seja que vira quase que um fundo de renda fixa, né? Vira um fundo de renda fixa, sabe? Eu adoraria ter, sei lá, R$100 na minha carteira que
daqui um mês eu vou olhar, tem 101 aqui, e é dinheiro de uso corrente. Mesma coisa que stablecoins, né? E você consegue ir, cara, num detalhe ali, você pode ir ganhando pequenos centavos, até a trocentésima casa decimal ali o tempo todo, a cada segundo, minuto, hora, o que você definia ali no protocolo. E isso era uma impossibilidade, agora é uma possibilidade. É possível. Você não funcionava desse jeito, você precisava ter essas estruturas de um money market fund, por exemplo, ou uma treasury. Por quê? Porque era o que dava para fazer quando você ia ficar com o dinheiro parado, né? Então você vai e volta. Você criou numa estrutura de décadas atrás, você criou essas estruturas. Cara, você resolveu o problema do ponto de vista da viabilidade técnica. Agora dá para você fazer isso. Por que não fazer? É porque não pode. Não, alto lá. Mas por que não pode? Porque não dava? Eu comparo muitas coisas do mundo cripto, esse pode, não pode, dá, não dá, eu comparo com transmissão ao vivo de grandes eventos, tipo Copa do Mundo, né? Você tem... Antigamente, como você fazia? Você ia ter a transmissão da Copa do Mundo, você comercializava e falava, olha, eu te entrego o sinal via satélite aí no seu país, e você que tem uma rede de TV, né? Você tem o direito de fazer essa transmissão aí no seu país, você distribui o sinal, porque já está tudo cabeado, ou você já tem a licença para transmitir via sinal de televisão e tá tudo certo, beleza. Você passava em frente às grandes emissoras, tinham aquelas antenas gigantescas para captar via satélite lá a transmissão da Copa do Mundo que estava sendo realizada, sei lá em que lugar. Beleza. Hoje, não precisa mais disso. O sinal está vivo na internet, você distribui via YouTube para qualquer lugar. Aí o que você tem que fazer? Você tem que dar um passo para trás. Impedir o YouTube. Você tem que impedir, você tem que fazer o geofencing ali para falar, não, aqui nesse país comercializou de um jeito diferente. É meio louco, né? Se você pensar, você fala, cara, se eu entrasse dentro do computador, eu conseguiria ver, né? Eu não estou vendo porque você está me impedindo. Sim. Mas dá. Por que não? Sabe? Então você começa... não, porque agora existe toda uma indústria ao redor disso, você tem interesses, você tem uma forma de comercialização, né? É interessante para todos os stakeholders que já estão no ecossistema que seja dessa forma. Beleza, tá tudo certo. Mas você não está respondendo a pergunta central. Mas não dava, agora dá. O que a gente faz com isso? Será que a gente não está valorizando a máquina de escrever porque tem uma empresa com um lobby de máquinas de escrever até hoje, né? Exatamente por aí, cara. Exatamente por aí. E assim, a minha visão é que você consegue fazer isso por alguns anos, mas a mudança ela é quase que inevitável, né? A gente vê... Quando a gente eu entrei em 2017 no mercado de cripto. A grande questão era que a CBOE, né, a Bolsa de Chicago, ia listar mercados futuros de cripto. Agora a gente está falando de ETF, entendeu? A gente está falando da BlackRock investindo, da Fidelity tendo negócios em cripto. Então, assim, a inovação, ela chega, ela destrói qualquer tipo de barreira a longo prazo. E uma das coisas que eu queria mudar aqui um pouquinho de assunto, né, e puxar uma outra tese, porque eu queria saber se para você... eu ia te perguntar se stablecoins são o maior caso de uso do mercado de cripto. Mas a gente estava falando um pouquinho antes, e a quarta tese que vocês trazem aqui é que mercados preditivos serão o setor de maior crescimento no mercado. Você acha de fato que esses mercados preditivos eles são talvez a maior inovação que cripto traz, talvez o maior caso de uso, né, de cripto? Cara, eu acho que nem é uma inovação do ponto de vista técnico, assim, acho que ele é simplesmente uma aplicação, tal qual os stablecoins, né? A gente fala de tokenização, o grande caso de tokenização são os stablecoins, a tokenização do dólar, do real, enfim, da moeda que você está representando ali, que pode ter alguns... uns tweaks, né, aqui e ali, por exemplo, carregar juros, tal, que a gente estava falando, mas é essencialmente um caso de tokenização e que, para mim, ele é muito relevante porque ele extrapolou o mundo cripto. Se lá atrás o Tether, principalmente, era usado nesse fluxo entre as exchanges, dentro do mundinho cripto, hoje já não é dessa forma. Né? Muita gente usa ou já usou, e muitas vezes nem sabe que usou. Cripto para fazer negócios, para fazer algum pagamento internacional, e, cara, isso está fora do universo cripto. Eu fui para Argentina recentemente. Quando eu viajo com família, assim, eu tento dar uma desligada, assim, e não tento ficar caçando onde tem cripto, onde tem coisa. Quero ver. E tava na Argentina, que é um ambiente, cara, bem pujante. Falei, cara, não quero ver nada, tô tranquilo, tô com a turma aqui e tal. Primeiro dia que eu tava lá, eu fui comprar, vamos ficar no hotel hoje, tava cansado, família, criança, tal, vamos ficar no hotel hoje, vou comprar 2 garrafas de vinho ali, e daí a gente fica no hotel tranquilinho, batendo papo e tal.
fui comprar 2 garrafas de vinho e daí, na Argentina, muito comum aceitar-se Pix. Em vários lugares, pague com Pix. Não, cara, bizarro, assim, alastrado. Pagar uma coisa, garrafa de vinho, né? Sim. R$5, assim, mas um pouquinho mais caro, 2 garrafas de vinho. Vou pagar com Pix, né? E daí foi inevitável, foi mais forte do que eu. Eu falei, cara, como será que funciona, né? E daí o cara, eu dando uma olhadinha assim com o pescoço para ver o terminal do cara ali, né? No caixinha dele. E daí, cara, eu vi, você fazia o Pix, ali aparecia o QR Code, você fazia o Pix do valor certinho e aparecia, cara, chegando na conta dele, ali ficava uma ampulhetinha e daí aparecia o valor pago, o valor em Tether. Falei, caraca, animal, tá vendo? Eu sei porque eu sou curioso, xereta, fui lá olhar e quando apareceu o USDT eu sei o que significa. Claro. Cara, quantos outros brasileiros não passaram na mesma loja, fizeram um pagamento em Pix, o cara recebeu um stablecoin e o cara que pagou não tem nem ideia que aquele pagamento usou stablecoin. Né? Então acho que isso que é o legal. Isso que o cara ficou com o stablecoin, né? O lojista ali no caso. Muitas vezes, na Argentina, caso Bega específico, ali bem sui generis, enfim, por questões da economia deles e com a relação do peso argentino. Em muitos outros lugares, esse fluxo pode passar por stablecoin, chegar numa outra moeda e pode ter cenários que nem o cara que recebeu sabe que usou uma stablecoin. Perfeito. A gente tem uma solução de pagamentos no MB que resolve justamente esse problema. Né? Às vezes você precisa fazer um pagamento aqui, o cara entra com Pix, o cara lá na outra ponta recebe, sei lá com que moeda, com dólar, com euro, com ien, com libra, e ninguém sabe. Obviamente o cara sabe porque ele está no ambiente do mercado Bitcoin, eventualmente o outro cara até sabe, isso não é oculto, mas isso é transparente. O cara, sei lá. É um conhecimento desnecessário, né? Ele não precisa saber. Né? Totalmente relevante. Na minha cabeça, a tecnologia ela vence, ela é vitoriosa quando ninguém percebe que está sendo usada. Entendeu? Cara, quanta correção de áudio esse microfone aqui implementa? Sim. Né, cara? Senão ele não seria desse tamanho e tal. Sei lá que raio de tecnologia, qual que é o software, qual que é o chip, eu não tenho a mais remota ideia, mas tá tudo aqui dentro, entendeu? Essa tecnologia aqui venceu. E é fácil de usar, né? E é fácil de usar, você põe, tá falando, né? E acho que com o stablecoin apareceu um pouquinho disso. Com prediction markets, né, cara, acho que pode acontecer a mesma coisa. Pode sair da bolha, pode sair do universo cripto. Tem muita gente, já existe isso em alguma medida. O cara tá se lixando. Fala, cara, isso aqui é um outro tema, meus investimentos estão sendo cuidados, ou nem visto eventualmente. Mas, cara, esse negócio de probabilidade de um evento futuro acontecer e eu colocar grana nisso, né, cara, colocar meu dinheiro onde minha boca tá, principalmente para quem é muito vocal, para quem tá defendendo um ponto, ou para quem quer simplesmente explorar essas assimetrias, ou fazer um hedge, uma posição relacionada a investimentos, cara, isso é incrível. E acho que aí Prediction pode novamente, sair dessa bolha. Tem muito chão ainda, né? Acabou de começar essa conversa, acabou de começar essa discussão, mas o Prediction Markets pode se destacar e ser um killer app, né? Que nem stablecoins são um killer app, na minha visão, pode ser um killer app do mundo cripto descolado do mundinho. Sim. Você não precisa gostar de Bitcoin, você não precisa usar stablecoin, você não precisa nada disso, se você quiser somente única e exclusivamente ali olhar e usar os mecanismos que os prediction markets utilizam ali para predição de eventos futuros, né? Ou para acompanhar a probabilidade, né? E dar preço. Né? Acho que, cara, você precificar coisas, para mim, é uma das coisas mecanismos mais incríveis que acontecem naturalmente, na maior parte das vezes, nos mercados, e que para mim, é uma lei que funciona tão bem quanto a lei da gravidade, entendeu? O preço ele vai ser encontrado. Se você deixar as coisas acontecerem, as coisas tudo vai ter um preço. Até isso é inacreditável, né? Você deixar o livre mercado atuar em qualquer tipo de coisa, literalmente, né? Deixa ele acontecer, entendeu? E daí, e acho que muito isso, né? Em qualquer tipo de coisa, principalmente no começo, deixa. Não vamos querer construir o cercadinho aqui. O mercado ele vai se ajustando, ele vai errar, ele vai cruzar algumas linhas que ninguém sabe exatamente quais são, porque elas não estão muito bem estabelecidas. Vou falar, cara, isso não pode, isso não vale. Que é o que a gente está vendo agora, né? Com mercados preditivos de morte e coisas assim e tal. Aí, isso já existe faz tempo, cara. Já existe faz tempo e não pegou, não foi. Entendeu? Que era aquela ideia de falar, mas no limite, então, se eu quiser matar um cara, eu posso colocar um bounty muito grande ali. Isso, né? Então não tem que existir. Cara,
Não é questão de querer, existe, tá? Se o mercado vai gostar disso, vai deixar isso seguir em frente ou não, tem outros trocentos pontos, questões polêmicas relacionadas a outros tipos de crime que já foram, você fala, a gente não vai, o mercado não vai para lá. E ele, naturalmente, ele acaba não indo mesmo, porque ele você cria párias, assim, você fala, cara, eu não gostei disso que você fez, eu sei que foi você, tá? Então, assim, melhor a gente não ir para esse lado e o mercado ele não vai caminhar nessa direção, na minha opinião. Apesar de ser possível. Sim, a gente falou até um pouquinho antes de entrar aqui ao vivo, né? A gente brincou que já tava até rolando o podcast antes da gente começar, né? Mas a gente falou do caso, se eu não me engano, foi um repórter no Super Bowl aí que foi falar alguma coisa, daí antes de começar ele falou batata, né? Uma parada totalmente desconexa só porque existia uma aposta na Polymarket de se aquele repórter específico ia falar a palavra batata. Não, o que você tá falando é que, no limite, o mercado ele vai começar a olhar para esse tipo de aposta e falar, tipo assim, beleza, é uma aposta manipulada. Por que raios eu vou investir numa aposta manipulada? Então, normalmente, esse tipo de aposta manipulável, ele vai ter um volume menor, né? Na minha cabeça é lógico isso. Essa é uma autorregulação. Não faz sentido, que é quase uma previsão do que vai acontecer com os prediction markets, né? Tipo, por que eu vou investir nisso se o que o Trump falar... ele pode falar qualquer palavra lá e pronto, eu não tenho controle nenhum em cima disso. Né? Nossa, se ele olhar antes, ele pode falar? Pode. E aí? Você quer colocar dinheiro, coloque. Mas assim, vai perder o sentido, entendeu? As pessoas vão tender a não fazer. Aconteceu com o Brian da Coinbase, que no final do earnings call lá, ele falou um monte de coisa, porque estava num prediction, num mercado lá, que ele falaria algumas palavras. Ele pegou, leu e falou. Mas que coisa estúpida, quem colocou dinheiro nisso? Um monte de gente, tá? Isso que é o pior, sabe? Sim. Então acho que o mercado vai aprendendo também, sabe? Ao longo do tempo. Então eu acredito muito que, cara, que a gente, como esse grande oráculo da verdade, acho que o Prediction Markets tem um baita de um espaço, é um dos grandes temas, é um dos temas que eu tô olhando muito de perto lá no MB, para ver se tem alguma coisa para ser feita a esse respeito, sabe? Legal. Acho que a gente falou muito sobre coisas que estão surgindo dentro do mercado de cripto. Mas hoje, não dá pra gente falar de inovação sem falar de inteligência artificial. Como que você acha que a IA muda o mercado de cripto? Cara, é daquelas coisas óbvias que de tão óbvio você fala, cara, não é possível, deve ter algum furo aqui. Será que não é um metaverso, sabe? Cara, todo mundo acaba pensando mais ou menos da mesma forma nisso, e daí, cara, me dá um incômodo muito grande quando isso acontece. Mas até dizer, cara, um agente de IA, ele não vai ter conta em banco, né? Ele não espere que ele vá se integrar com uma API de um banco qualquer para fazer os seus pagamentos e pagar pelas funções que ele está usando ali na sua vida enquanto agente. A resposta óbvia para isso, cara, ele vai usar cripto de alguma forma. Ele vai usar esses trilhos cripto. Vai ser stablecoin, vai ser Bitcoin, vai ser uma altcoin, vai ser sei lá o quê. Eu acho que não dá nem pra gente saber. O óbvio, novamente, é que sejam stablecoins, né? Mas, cara, a chance do agente pirar e encontrar um caminho melhor e ele se entender com outro agente qual que é o melhor trilho para ele fazer o pagamento de um determinado serviço que ele está consumindo, não é desprezível a chance que ele não use stablecoin. Sim. Né? Sim. Então, mas para mim é bastante evidente que os agentes de IA vão acabar direcionados para utilizar esses trilhos para fazer os seus pagamentos. Afinal, eles são permissionless, né? Eles eles não precisam de autorização de ninguém, ele não vai ter que fazer o KYC de um agente de IA para abrir conta em banco, ou pior, né? Agir em nome de alguém, né? Que é uma das questões com toda o boom de OpenClaw que teve, sei lá, um mês atrás, as pessoas dando acesso aos seus próprios ativos, né, às suas próprias carteiras para os agentes de IA. Não faça isso, pelo amor de Deus. Primeiro que o agente pode ter um treco e sair fazendo coisa, né? Pode delirar, pode sair fazendo outras coisas. Segundo, um risco de um hack, de fato, ou de um artefato ali, porque hoje é muito tutorialzinho, next, finish, pessoal, acho que a gente tá rodando. O que você pôs para rodar aí, cara? Você nem sabe, né? E pode ter um ataque ali, né? E super suscetível, principalmente no comecinho da tecnologia, que existam esses ataques ali para explorar essas vulnerabilidades ou essas permissões que as pessoas estão atribuindo, né, para os agentes, para eles poderem usar recursos, fundos, dinheiro para fazer o que eles querem, né? Então, mas
pensando um pouquinho, só, tá bom, vamos resolver esses primeiros probleminhas ali, essas primeiras questões, cara, para mim, o uso de stablecoin, principalmente, eu não acho que vai ser muito diferente disso, pelo menos no primeiro momento, para pagamentos, assim, entre agentes ou de agentes em relação a outros entes, assim, para pagarem ou até receberem, né, se eles estão provendo um serviço, para mim é bem óbvio que o trilho é stablecoin, né? Me remete um pouco, e daí a potencial falha, quando a gente começou a falar de internet das coisas lá atrás, há uns bons anos, tinha IOTA, você deve se lembrar muito bem dessa tese, falar, olha, tudo vai ter internet embarcado, a sua geladeira vai ter internet, o seu microfone vai ter internet, tudo na sua vida, o seu micro-ondas vai ter internet, tudo vai ter internet, e eventualmente esses caras vão ter que fazer pagamento. A sua geladeira vai ter sensores que ela vai ver o que está faltando ali e já vai comprar e ela não vai pagar com $1, na mesma ideia. A sua geladeira não vai ter uma conta em banco, não vai ter um cartão de crédito. Né? Então vai usar IOTA ou vai usar um trilho de cripto blockchain para fazer esse pagamento. Então é mais ou menos a mesma ideia, né? Só que agora num mundo de inteligência artificial que está brutalmente... É outra ordem de grandeza, outra escala, outra tese, outro tudo, se comparar com essa tese velha já de internet das coisas, né? Total. Cara, IA e agentes de IA é dia a dia. Eu acho já. Eu acho que a internet das coisas, metaverso e tudo mais, é algo que foi uma boa ideia, um assunto interessante, mas assim, IA agora tá no dia, né? Afeta o dia a dia de todo mundo. Já passou. Esquece, né? Já é realidade. Eu acho até difícil de falar sobre o assunto. A gente eu sou heavy user, tá? Uso o dia inteiro, o tempo todo, para as coisas mais triviais da vida, uso alguma coisa de IA. E daí você começa a ver, tipo, o seu círculo de amizade, seus amigos também usam, na sua casa, as pessoas usam, meus filhos pequenos falam sobre meu filho usa ChatGPT para as coisas mais... Para qualquer coisa que você possa imaginar. Supervisionado, que fique bem claro. Não dá para deixar despirocando ali sozinho, como nada dá para criança, mas enfim, acho que ainda mais perigoso, né, em potencial. Mas, cara, é o dia a dia já dele, sabe? Não é nem tipo um se ou quanto. Cara, pode usar. Pra quê? Ele gosta de estar numa pira, ele entrou num buraco de perfume. Ele não gosta de perfume e fica perguntando que perfume combina com o quê, que perfume é parecido com qual, se não tem uma versão mais barata no perfume tal. E fica lá usando, cara. Ao invés de acreditar em alguém que tá fazendo conteúdo no YouTube, ele tá batendo papo com uma inteligência artificial. Sabe? Tipo, é muito dia a dia, é muito óbvio já pra gente ficar... Cara, daqui a pouco ele tá comprando alguma coisa. Tem um agente fazendo uma transação ali com isso, sabe? Não dá pra gente frear isso vai acontecer, tá acontecendo numa velocidade muito maior do que a gente imaginaria. A deserção de alguns caras envolvidos profundamente em alguns projetos de IA, fala, cara... Passou dos limites, estamos indo para um lugar que a gente não deveria, tô largando tudo, vou morar no meio do mato. Cara, assusta ainda mais, mas particularmente me entusiasma ainda mais. Fala, cara, qual que é o potencial desse negócio aqui, cara? Sim. E que hora que vai acontecer desse negócio realmente comprar as coisas, fazer as coisas para mim? Eu sou um pouco frustrado com os meus agentes, eles são muito bobinhos, eles são muito pobrinhos, cara, eu preciso dar uma melhorada, mas alguém há de me ajudar em algum momento, alguma tecnologia vai surgir, alguma solução vai ser criada para que permita que eu seja feliz com os meus agentes. Com certeza, cara, muito legal. E parece que cripto é o ambiente perfeito, né? Quando você fala de você precisa de informação. Que lugar melhor do que um open ledger como é a blockchain, né? Como é uma blockchain da Ethereum, como é o Bitcoin e tudo mais, para você colocar algo que tenha capacidade de realmente consumir essa quantidade brutal de dados que a gente tem em blockchain, né? Parece um casamento perfeito para que cripto deixe de ser blockchain em cima de blockchain pra você negociar uma moedinha de gato, né? Cara, eu faço muito pra blockchain diretamente, eu ainda não faço, que eu não achei nenhum conector decente, mas eu faço muito pra comparação de preço, pra análise de preço, análise de liquidez, profundidade de livro, e cara, os agentes simplesmente leem a documentação da API e me trazem um resultado. Eu falei pra uma coisa boba ontem,
Eu falando com um amigo, o de sempre, né? Tipo, que não é do universo, falando, putz, cara, fiquei meio de lado do mercado, fiquei nesse compra, não compra, mas e aí, cara? Caiu bastante, você tá achando? Eu respondi só, compra. Ele me respondeu, vou comprar. Okay. E hoje deu uma porradinha pra cima, né? Cara, eu simplesmente meti lá na gente, quanto tava o preço do Bitcoin no MB nesta hora aqui? Ele falou, não dá pra saber, porque a API, você fala assim, ô burrinho, tem um endpoint da API que fala isso, tá? Às vezes você dá um empurrãozinho, né? A gente que usa também, não dá pra pagar tanto token assim lá pros caras. Eu falo, não, usa esse endpoint aqui, não é que nem que dei o caminho completo. Falei, existe um endpoint, tá? Ele foi lá, depurou e me achou e me deu o preço, cara. É loucura, né? Pô, pelo amor de Deus. Seu amigo comprou ontem. Eu peguei justamente pra falar, você comprou, né? até antes da gente gravar ele não tinha me respondido. Eu aposto que não. Com certeza. Agora deve estar pensando em comprar. Já perdeu 5%. Já perdeu uma pernadinha de 5%. Muito bom. Cara, o papo muito, muito legal. Eu queria pedir só para você fechar ele. Como a gente falou de muita inovação, você já passou por muita transformação no mercado de cripto e no investidor mesmo de cripto no fim das contas. Tenho certeza que você já teve que falar com muito amigo, cliente e tudo mais para seja chorar as pitangas muitas vezes ou então conter aquela empolgação. Com a evolução do mercado de cripto, qual que seria uma dica final que você daria para esse investidor? Ou às vezes algo para ele estudar um pouco mais, se especializar? Queria que você deixasse um recado final. Cara, acho que primeiro para quem não começou, comece, sabe? Acho que, e não tem nenhum problema, você não está atrasado, ainda está em tempo, estamos no começo, vem, tá tudo bem, sabe? Acho que essa ideia também, essa ideia de, poxa, perdi o bonde e tal, é recorrente desde 2013, sabe? Tipo, todo mundo acha que perdeu o bonde em algum momento. 2017 sabe? Eu tinha certeza que eu tava atrasado. Todo mundo sempre achou, entendeu? Eu ali no comecinho de 2014 achei que eu tava atrasado também pra caramba, e tá tudo certo. Eu tenho um compilado de momentos que eu e alguns amigos achamos que tínhamos perdido o bonde. É incrível. E com prints e tal, é bem legal. Mas assim, primeiro, pra quem não está, venha. Né? Para quem já tá no mercado, cara, acho que assim, é com muita tranquilidade, assim, reduzir um pouco essa ansiedade de ficar ali tentando acompanhar na unha ali no dia a dia o tempo todo. Cara, acho que os profissionais de mercado e felizmente, a gente tem muita gente muito boa dedicada ao assunto, cara. Pô, tem meu time lá no MB, os times que cuidam das diferentes categorias de clientes, do varejo ali, quem tá começando, a gente tentando falar num linguajar mais simples, acessível, sem menosprezar a inteligência de ninguém, mas, cara, realmente de uma forma democrática, tentando abraçar todo mundo ao mais sofisticado, que se quiser conversar com o nosso time lá, cara, com o Rony, com a Vanessa, com o Pedro, meu time de research lá, que é brilhante, vai conversar e vai ter uma conversa, cara, de altíssimo nível ali também, bem abrangente para todo mundo, mas, cara, você tá assistido. Você tem vocês da Mercúrios, cara. Tem vários outros times brilhantes, de gente muito boa que está no mercado há muito tempo e que aprendeu bastante, já deu bastante cabeçada por aí para entender e poder ser o apoio que esse cara precisa e principalmente de gente nativa do mundo cripto, né? Eu acho que a gente está vivendo agora um divisor de águas por conta da regulação. A regulação sendo estabelecida, você vai ver uma enxurrada de gente do mercado financeiro tradicional, falar, agora sim, agora sou eu, vem comigo que eu vou te ensinar. Fala, cara, esse cara, o banco dele pode existir há 100 anos, mas ele não conhece o tema como a gente também conhece, quanto vocês conhecem, quanto vários outros caras conhecem, porque já está nesse mercado há 5 anos, 10 anos, 13 anos, como é o caso do MB. Né? Então a gente pode falar que a gente é OG aqui, a gente total. O time antigo, né, os experientes aqui nesse tema em relação a qualquer outra indústria. E consegue também acompanhar o que está acontecendo no mercado tradicional, né, cara? A gente com o time de tokenização, a gente cobre uma parte muito significativa, mas na especialidade cripto, ninguém vai bater. Ninguém vai bater, sabe? Então acho que você poder contar com esses times que hoje são times recheados de muitos profissionais que vieram de outras indústrias, do mercado financeiro tradicional. Eu vim de uma vida de 20 anos de mercado financeiro tradicional, sabe? Muitos outros caras que estão lá com a gente vieram de banco, de corretora de valores, de infraestrutura de mercado e hoje compõem o universo cripto. Pularam pro lado de cá, sabe? Então, para o investidor comum, assim, ou para o investidor moderno, como a gente estava falando aqui, você saber que você pode contar com esses times dessas empresas, acho que é muito valioso e que é o que vai te dar paz para você dormir
no fim do dia, para você dormir tranquilo no final do dia, sabe? Acho que aquele jeito de falar, é muito datado, né? Você falar cripto, não sei não, hein? Bitcoin, pô, não tem laço. Você fala, cara, sério que a gente tá nessa conversa? E que, lamentavelmente, a gente ouve muito disso ainda, de gente que só tá olhando o outro lado, né, cara? Então, o meu recado é, cara, confiem, pesquisem, mas confiem muito nos profissionais que estão fazendo o mercado cripto no Brasil, que é quem trouxe o mercado até aqui e é quem vai levar esse mercado para o futuro também, né, cara? Acho que vai coexistir com outras casas, com a gente também se aventura em fazer coisas que não são exatamente do segmento cripto, a gente tem essa ousadia de alguma forma, mas a gente também está muito pronto para ter essa discussão, esse debate com os profissionais e os bancos, instituições financeiras, corretores de valores que estão chegando agora no mundo cripto. Não tem nenhum problema, cara, chegar agora. Acho que o mercado é bom, é grande o suficiente para atender todo mundo. Mas eu estava vendo, por exemplo, o line-up de palestrantes de um evento que vai ter daqui umas semanas aqui no Brasil. Cara, a quantidade de gente de banco que tem, assim, é espantoso. Sim. É bem divididinho, né? Mas tem muita gente da categoria Digital Assets dentro de banco. Tem muita gente boa também, não estou criticando as pessoas, tá? Mas assim, o foco que cada tipo de empresa dá para o tema, acho que é incomparável, não dá para comparar. Com certeza. Cara, queria agradecer muito aí a sua presença aqui com a gente. Lembrar você aí que se você quiser que a gente dê uma olhada na sua carteira e faça uma análise gratuita dos seus investimentos, fala aí o que você está fazendo bem feito, o que você pode melhorar, tem sempre aqui o link, o primeiro link da descrição, você preenche um formulário, cai no nosso WhatsApp lá e a gente faz essa análise ali para você e te dá uma guiada aí se você estiver um pouco perdido. Vem com a gente aqui que a gente vai te ajudar, beleza? Espero que vocês tenham curtido aí todo o nosso episódio. Deixem aqui seus comentários, deixa o like. Se você não é inscrito no canal também, se inscreve aqui e até semana que vem. Valeu!